Olá pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Veraldo e hoje nós daremos início a mais uma aula de História. Hoje nós trabalharemos aqui com um conteúdo muito importante, até mesmo para entendermos nossa realidade, tá? Que são os primeiros povos da América. Vamos compreender o seguinte, pessoal, que no século XV, na América, a América era habitada aí por cerca de 80 milhões de indígenas, tá bom? Então vamos compreender que esses povos que viviam aqui, os primeiros povos da América, tá? Eles são chamados também de povos pré-colombianos. Por quê? Porque esses povos já estavam aqui antes da chegada dos europeus. Tá? Em 1492, chega aqui na América, tá? Nesse continente, chega aqui o navegador italiano Cristóvão Colombo. Tá? E ele acreditava que tinha chegado nas Índias. Logo, ele termina denominando e chamando os habitantes que aqui viviam de índios, tá? Mas é necessário que nós possamos entender que isso aí nós não podemos, digamos, fazer uma generalização desse termo, porque assim, ó, esse termo genérico, tá? Ele não corresponde à diversidade, tá? Que esses povos viviam nesse continente. Beleza? Porque assim, sendo preferível usar o termo indígena, que tem na verdade o significado de nativo. Por isso, pessoal, vamos compreender o seguinte: os habitantes que viviam aqui, não, nós temos que chamá-los de indígena, pois existia uma diversidade de grupos. E essa diversidade, ela também era perceptível a partir aí da cultura, dos costumes, das tradições, enfim. Cada grupo social desse tinha características específicas. E não podemos cometer o erro de dizer que todos esses grupos eram iguais, tá bom? Então vamos entender o seguinte, ó, cada um desses grupos aí, eu vou citar alguns para vocês ficarem atentos, eles tinham sua própria língua, tá? Costumes, tradições, como eu já citei anteriormente, religião, também seu modo de organização social, econômica e política, tá? E nós falaremos de vários desses povos para nós termos aí ideia dessa diversidade, beleza, pessoal? Porque cada um desse grupo trazia, assim, as suas características. Com isso, eu posso citar várias dessas características para vocês, tá? Os primeiros povos da América, eles eram nômades, caçadores e coletores. Assim, segundo os estudos arqueológicos, suas características físicas têm traços semelhantes aos dos povos da África. Outro ponto importante é que esses povos caçavam aí mastodontes, preguiça gigante, tigre dente de sabre, tatu gigante, tudo como uma forma mesmo de alimentação ali daquele povo, alimentação diária, que vivia tanto da caça, da pesca, né, da utilização do espaço ali o qual eles habitavam. Outro ponto importante para que eu não possa aqui esquecer é que o extrativismo, contudo, não era a única maneira de subsistência desses povos, tá? Há cerca aí, mais ou menos 7.000 anos, e as nações americanas já dominavam a agricultura. Lembrando que a agricultura ela é uma base econômica muito importante até os nossos dias, porque ela termina tanto contribuindo na formação e manutenção das indústrias, como ao mesmo tempo na nossa alimentação, né? Então você percebe que nesse período aí de pandemia, o único setor econômico que de certa forma não teve nenhum tipo de crise ou foi afetado economicamente foi a agricultura. Pelo contrário, ela terminou ainda se elevando. Por quê? A necessidade das pessoas ficarem em casa também houve a necessidade de ter um aumento aí da demanda, da produção, né? E essa produção vai fazer com que a agricultura, os preços sejam elevados e ao mesmo tempo o agricultor plante mais e a economia, né,
o agronegócio termine sendo beneficiado. Então vamos entender o seguinte, o continente americano ele estava inteiramente povoado na época aí da chegada de Cristóvão Colombo. Então, além de coletores divididos em vários povos espalhados por todo o continente, havia civilizações organizadas em imponentes impérios. O caso aí dos maias e astecas e incas. Com isso, pessoal, em nossa aula nós falaremos sobre esses 3 grandes impérios, tá? Essas 3 organizações sociais, os astecas, os maias e os incas, e também sobre os primeiros povos ou os povos indígenas do Brasil, tá? O cotidiano deles, como eles desenvolviam suas atividades. Então, tiraremos todas as dúvidas em nossas aulas, para que vocês possam aí ter de forma mais clara. Com esse mapa da América, podemos reconhecer a localização de cada civilização, começando com o Império Inca, que estava localizado na região dos Andes, que atualmente abriga o Equador, Peru, Chile e Bolívia. Estima-se que o povo Inca surgiu no ano 3000 a.C. A sociedade Inca estava organizada assim: os Yanaconas, os escravos protetores, na base, os nobres no meio e os sacerdotes na ponta. A organização social e política dos Incas estavam organizados em 4 reinos, que possuíam um governante. Entretanto, o poder soberano era mesmo do imperador, que comandava o império a partir da cidade capital, Cusco. Era em Cusco que estava localizado o maior templo do império, em homenagem ao Deus Sol. Os Incas são conhecidos pelas construções de estradas, pontes entre as montanhas dos Andes e fortalezas que causam maravilhamento até hoje. Também desenvolveram importantes teorias na área de matemática e da astronomia. Além disso, por conta de sua localização geográfica cheia de relevos, como na cidade de Machu Picchu, construíram incríveis adaptações como diques e sistemas de canalização de água para irrigação e uso comum, assim como lá o pessoal da Mesopotâmia fazia. Os Incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, muitos deles relacionados aos elementos da natureza, como o sol, a lua e o trovão. Era comum o sacrifício de humanos e animais em rituais religiosos. Era uma sociedade estamental marcada pela imobilidade entre os estratos sociais. Os Incas tinham como costume a utilização da chamada mita, o imposto que o povo precisava pagar em forma de trabalho ao Estado. Quando os espanhóis chegaram na América, acabaram por incorporar a mita no processo de colonização. Existia escravidão entre o povo Inca, entretanto era bem diferente daquela utilizada pelos colonizadores. Entre os Incas, a escravidão acontecia como forma de punição para aqueles que não seguiam alguma regra imposta pelo Estado ou se rebelavam contra algo. A economia Inca era baseada na agricultura. Além disso, ficaram conhecidos por terem o costume de criarem lhamas e porquinhos da Índia. Assim como os maias e os astecas, os Incas eram uma civilização complexa e repleta de conhecimentos importantes. Eles desenvolveram, por exemplo, um sistema de fertilização do solo a partir de excrementos que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Os astecas viviam em uma região próxima do que é hoje a cidade do México. O império tinha Tenochtitlán como capital. Mesmo organizados em uma estrutura hierárquica clara, com escravos e servos na base, famílias da Casa Grande no meio e sacerdotes no topo, a sociedade asteca permitia a mobilidade social. Ou seja, um indivíduo de uma classe baixa poderia trabalhar até alcançar estratos mais elevados na pirâmide social. Os astecas são considerados o império mais poderoso e desenvolvido entre os povos ameríndios. O poder centralizado no imperador, apesar da existência de cidades-estado, com reis, é exemplo do alto nível de organização. O poder no Império Azteca estava concentrado nas mãos do imperador que governava a partir da capital. Os astecas tinham sua economia baseada na agricultura com forte investimento na plantação de milho, algodão, feijão e pimenta. Foram os astecas que inventaram o chocolate, que ao invés de um alimento doce, é uma bebida amarga oferecida aos deuses. Eles tinham uma agricultura chamada chinampas, que são um sistema criado em cima de águas e lagos,
como jardins flutuantes. Os astecas tinham profundo conhecimento em metalurgia, produzindo ornamentos de ouro e prata também com facilidade. Para eles, esses metais não tinham o mesmo valor que os povos europeus, né? Além disso, desenvolveram-se na arquitetura, astronomia e matemática. Os maias localizavam-se na península de Yucatán, no sul do México. Eles chegaram a ocupar parte da atual América Central, que é Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Acredita-se que os maias já existiam desde o ano de 1800 a.C. Entretanto, foi a partir do século V que começaram a se desenvolver, chegando ao seu ápice durante o século IX. A sociedade maia era estamental, isso quer dizer que não havia mobilidade social entre as camadas da população. Eles eram organizados assim: o imperador e a nobreza, assim como os sacerdotes, os chefes militares, estavam no topo da pirâmide social. Comerciantes e artesãos no meio da pirâmide. Camponeses e escravos responsáveis pelo trabalho braçal na base. A maior parte da população maia vivia no meio rural, e as cidades funcionavam como centros urbanos importantes ligados à política e religião. Estavam organizados nas chamadas cidades-estado, que possuíam muita autonomia e tinham cada uma seu próprio imperador. Uma das mais conhecidas cidades-estado são Tupã e Palenque. Diferente dos impérios astecas e inca, o regime político era teocrático, ou seja, os líderes políticos eram considerados divindades, e por isso o poder político e o poder religioso se confundiam e concentravam na figura do imperador, assim como aquelas cidades da Mesopotâmia. A principal atividade econômica maia era a agricultura, principalmente o cultivo de milho. Até hoje, o milho é um importante alimento para a base de alimentação no México. O milho é o principal produto de todos os povos pré-colombianos. Plantavam também cacau, batata, algodão e tabaco. Os maias acreditavam que queimar o terreno antes de plantar garantia melhor eficácia, por isso desenvolveram o chamado sistema Coivara. Os maias, assim como os incas e astecas, eram politeístas, e suas divindades eram associadas às forças da natureza. O Império Maia construiu pirâmides com escadarias, prova de que possuíam um grande conhecimento em engenharia e arquitetura. Além disso, produziram esculturas em terracota e costumavam manusear cerâmica e cobre. Os maias tinham também um conhecimento em astronomia, desenvolvendo um calendário solar preciso. Isso é tudo, pessoal.